Olá, meus queridos, bem-vindos ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. E o tema de hoje é um tema que realmente eu acho que se a gente resolver essa questão, a gente vai resolver basicamente todos os problemas da humanidade. Esse tema fala sobre sexualidade, porque nós estamos hoje no 5º tom da onda encantada do dragão, que é a serpente harmônica. Nesse momento, a gente também está começando uma nova lua, entendendo que, segundo a lei do tempo, nós chamamos de lua o período de 28 dias em que a lua está dando uma volta em torno da Terra, enquanto a Terra gira em torno do Sol. Então, a gente vai entender essa nossa questão da nossa sexualidade, que eu acho que só de falar você já entra naquele conceito tabu, né? Uau, o que será que ela vai falar sobre sexualidade? Porque quando o assunto é tabu, ninguém fala, ninguém trata, fica no escuro e aí todo mundo pode fazer o que quiser, né? Porque não tem regra. Então fica aí, eu vou rodar a vinheta. Hoje eu aconselho um chazinho de camomila. Nessa onda encantada do dragão, nós já vivemos esses 4 primeiros dias e hoje nós estamos iniciando essa parte de baixo da onda encantada que se refere a onde a gente estabelece a ação, onde a gente estende a ação. Né? Aqui a gente estende a ação que nós estabelecemos aqui. E agora a gente entra hoje no selo da serpente, buscando essa integridade. Então, o que vai acontecer durante os próximos dias? A gente vai trabalhar com a força vital e o instinto. As 3 palavrinhas da serpente são, em termos de ação, é sobreviver. Em termos de poder, força vital e a essência, o instinto. Então, a gente vai entender melhor o que significam essas 3 palavrinhas, ação, poder e essência da serpente, no tom harmônico, que é o tom que vai dar o comando para essa onda encantada. Então, esse é um momento muito importante da onda encantada. Ele potencializa e comanda a ação do resto da onda encantada. Então, o que esse selo se refere nos meus estudos de tarô? Esse selo da serpente é o selo do hierofante. O selo do dragão fala do diabo, porque o diabo é o que nutre o nosso ser. Cláudia, por que você fala que o diabo nutre o nosso ser? Como assim? Que coisa horrorosa! Não é, porque assim como os selos e os tons da lei do tempo tem um tabuleiro, um tzolk'in, que mostra a ordem certinha em que o tempo tece a vida, os arcanos maiores do tarô também têm um tabuleiro certinho de como os arquétipos da nossa psique podem tecer o nosso perfeito alinhamento com a nossa alma. E esse tabuleiro é esse aqui. É esse tabuleiro que a gente estuda quando faz o curso de tarô para o autoconhecimento. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente nasce, e o dragão está falando do nascimento do ser, na instância galáctica, né? Nesse patamar aqui, na nossa personalidade, essa instância do nascimento do dragão, ela é tríplice. Ela chega aqui para a gente dessa maneira. A gente nasce com um corpício, né? Com todas as possibilidades e habilidades necessárias para a gente viver, mas o dragão, ele está realmente aqui, porque nós não estamos falando agora de um movimento de um bebezinho. A gente está aqui vivendo a onda encantada do dragão como adultos. E o dragão fala de nutrir o nascimento do ser, e não há nutridor melhor do que o arquétipo que o diabo representa.
Porque é aquele momento das nossas vidas em que a gente se formou, saiu de casa da mamãe e do papai para nos autossustentarmos, para sermos autônomos. Então aqui a gente está com a nossa vitalidade a 1000, conquistando um lugar no mundo. E o selo da serpente, que é o selo da Kundalini, está, para tarólogos desavisados, estaria ligado ao diabo, porque o diabo fala de sexualidade. No entanto, nossa sexualidade está completamente oprimida e aprisionada nas regras sociais, nas regras morais, de uma obscuridade, eu diria, infinita, porque é um tabu. Ninguém fala, ninguém trata de sexualidade da forma como ela verdadeiramente é e deveria ser olhada e tratada. É um tabu obscurecido, escondido, defendido com grandes soldados na frente, que são os soldados da moral, os soldados das crenças, os soldados das regras, os soldados das leis, que eu não sei direito de onde vem, mas é aquela história dos paradigmas, né? Você repete, daqui a pouco você normaliza aquilo e acha que desde sempre foi assim. E ninguém olha para a nossa sexualidade se você prestar atenção. Todos os palavrões estão ligados a ela. A mulher, que é o ser que através do contato sexual procria, portanto mantém a espécie, é um ser completamente esculachado na nossa crença, né? Na nossa cultura, né? Nas nossas regras morais, né? Não se fala disso, é proibido falar disso, é proibido educação nesse sentido, e nesse lugar do quarto escuro faz-se o que quiser. E não dá para oprimir isso dentro de falsas morais, porque simplesmente a nossa sexualidade é a nossa força vital. Ela é instintiva. Ela é a maior força do ser humano, porque é a força do ser humano que nos faz semelhantes a Deus, porque nós criamos outro ser. Nós criamos outro ser, a nossa imagem e semelhança. É a nossa parte mais divina, a nossa sexualidade. E ela está completamente pervertida. Pervertida por este arcano maior na nossa psique, é bom que isso fique bem claro. Pervertida por este arcano maior da nossa psique, que é o arcano que representa, na formação do nosso ego, da nossa personalidade, aquele momento em que a gente sai da casa do papai e mamãe e entra na escola e começa a conviver em sociedade. Então nós, na nossa sociedade, somos obrigados, eu diria, somos obrigados a viver uma sexualidade, no mínimo, reprimida. A gente, né? Não se fala muito, todo mundo faz, mas ninguém fala. Então é essa força que age na nossa personalidade nesse lugar da falsa moral, das falsas crenças, das religiões opressoras, né, que fazem com que a nossa sexualidade haja como um ponto de desnutrição social, porque não permite que a gente use a nossa força vital e minando as nossas relações. Enquanto que no âmbito da lei do tempo, no âmbito da criação cósmica, está lá, agora a gente volta lá na onda encantada para ver que lindo se nós realmente nos apropriássemos desse poder da nossa Kundalini, da nossa força vital, da maneira apropriada. A gente estaria, então, transitando com tranquilidade nessa parte da onda encantada que nós vamos seguir agora. A partir desse poder instintivo da força vital, o próximo selo
é o enlaçador de mundos na câmara rítmica, que dá o ritmo do pulsar. Então, você veja, para nutrir o nosso ser, que é o propósito dessa onda encantada, é a gente seguir o nosso instinto e de forma desapegada, de forma a realmente não carregar nas nossas costas aquilo que o nosso instinto, que a nossa força vital está dizendo que não serve mais. Gente, é isso aí. Se livra de relações tóxicas, se livra disso, simplesmente abstraia, né? Siga o seu instinto. Se você entrou numa relação, todos nós estamos aqui na chuva para se molhar, a gente está no play. Entrou numa relação, a relação no começo era legal, depois ela deixou de ser, tudo bem. De forma íntegra, essa lua que a gente está, de forma íntegra, harmonizando a sua alma com a sua ação de modelar a sua vida. Então tá na hora, sabe, de desapegar, porque muitas vezes a gente tem aquele grupo, né, que você tem pessoas que você simpatiza, outras nem tanto, que você sabe que falam mal de você, por trás de você, mas você vai ficar com quem se você largar aquele grupo, né? Mas você tem pessoas ali que são legais e tal, e aí você fica ali naquela relação tóxica que te desgasta, que te distrai de você mesmo, porque você não quer desapegar. Porque não há nada que sugue mais as nossas energias do que relações tóxicas. Mexe com o nosso afeto, com as nossas emoções. E emotion, aonde estão as nossas emoções, estão as nossas energias. Então esse é o selo do enlaçador de mundos. Depois vem no 7º tom, que é o tom ressonante, o tom de canalizar. Quando chegar aqui é a hora de canalizar, de se inspirar, né, para harmonizar mais uma vez a nossa ação, a nossa personalidade com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso viajante do tempo. E a gente tem a mão, e a mão realiza. Mas a mão realiza e cura. A mão realiza e cura através do conhecimento. Então é super importante que você entenda que esse realizar da mão não é o realizar, transformar alguma coisa num objeto. É o realizar, saquei, é o sacar, né? Então nesse dia, que será o dia 9, né? Estaremos lá na quinta-feira, é o dia de você prestar atenção nas suas sacações, prestar atenção nas sincronicidades, né? Deixa eu dar um exemplo de sincronicidade, porque eu quero mesmo que você faça essa viagem comigo de uma forma proveitosa. No dia da semente autoexistente, que eu contei para vocês, que eu tive que olhar no caderno qual que tinha sido a minha intuição para eu poder ficar focada, né, e desenvolver a percepção das sincronicidades necessárias para eu então entender e confirmar o meu servir para nutrir o meu ser, que é o propósito dessa onda. Eu fui ler e saí para a rua, que eu tinha que resolver umas coisas na rua. De repente eu ouvi um sujeito, ele estava comentando, gente, do diretor de um filme. E ele falando do filme que ele tinha visto e tal, né? Que estava lá com os amigos dele, eu ouvi na mesa do lado, comentando, eu vi um filme maravilhoso e tal, não sei o quê, porque aquele diretor, ele é um gênio, mas ele não é só um gênio, ele é persistente. Quando ele falou persistente, eu falei, essa palavra tem a ver com o foco da minha percepção para eu encontrar o meu melhor servir para nutrir o nascimento do meu ser. Essa é a conexão. Por isso a gente tem que estar sempre visitando, né, o nosso interior, repetindo a meditação da lua cheia, visitando o nosso interior, se mantendo ligado com o diário, escreve, porque nós estamos vivendo, gente, uma transição planetária. A gente está saindo de um planeta, entrando em outro, entende? E esse planeta que a gente está saindo é simplesmente uma cultura mental, é um delírio. Gente, nunca foi assim tão evidente. Sabe essas pessoas que estão delirando dentro de uma realidade? Pois é, né? Nós também. Nós também estamos delirando dentro de uma realidade. Toda a realidade é um delírio, na verdade. Porque vai depender de onde você coloca a sua mente. Agora, você pode parar de delirar, porque o que é delirar? É você estar fora da realidade, né? Você está distante. Você pode colocar a sua mente dentro da lei do tempo que tece a vida no universo.
aí sim, aí você vai deixar de delirar. Então, isso é o trabalho que a gente está fazendo. Não é fácil entrar em outra dimensão da nossa existência, em outra dimensão da nossa consciência, em outra mentalidade. Por isso é um trabalho investigativo. Sherlock Holmes medita, escreve, fica atenta, segue a onda encantada para a gente poder fazer essa transição. Porque o planeta, já falei, ele vai fazer a transição. Nós é que estamos aqui disputando lugar nessa nova era, tá certo? Então, essa mão realiza dessa maneira, se toca, saca, ai, é isso. Aí, logo depois, a gente entra na estrela e quando a gente chegar na câmara galáctica da estrela, vai ser um dia tartaruga. Por quê? Porque vai coincidir o tom da onda encantada, que é o tom 8, o tom galáctico, com a lua que nós estamos transitando. A lua, esses 28 dias aqui, a lua galáctica, essa lua aqui do Falcão. Então, a gente está na lua 8 e quando chegar nesse selo da estrela, no Kim 8, no dia 10, na sexta-feira, a gente vai estar, então, nesse dia de tartaruga mágica, porque vai coincidir o tom da estrela com o tom da lua. E a estrela fala de brilhar. A estrela fala da ação de embelezar através do poder da elegância para alcançar a essência da arte. E a arte é exatamente essa, gente. A arte de ser elegante é a arte de estar plenamente alinhado com a sua verdade. De estar harmonizado com a sua verdade, que é o tom galáctico, significa você estar cumprindo aquilo que sua alma vibra. A nossa personalidade, ela deve ser, na verdade, o grande executor, é o poder executivo do poder legislativo para que a gente possa fazer da nossa vida uma obra de arte e dar a nossa contribuição singular, pessoal e intransferível para esse todo coletivo que se impõe agora nessa era de Aquário que nós estamos entrando, né? Aquário fala das organizações coletivas. A gente tem agora que perceber que as nossas ações, elas vão ser tanto mais reconhecidas, elas vão ser melhores pagas, elas vão nos fazer mais felizes na medida em que a gente age para o bem-estar de um coletivo. O coletivo devolve, né? Respondendo com reconhecimento, com tudo de bom para a gente, ao mesmo tempo que a gente está se autorrealizando. Então, esse é o selo da estrela, ligada nas sincronicidades para trazer essas dicas para você de como você pode viver esse momento, né? Recebendo, deixa eu mudar de tela para voltarmos aqui. Como que você pode viver esse momento de forma elegante, de forma alinhado para alcançar a sua essência, que é realizar na sua vida uma obra de arte. E aí, então, nós vamos chegar logo depois no selo da lua, no sábado. No sábado, a gente vai estar numa outra torre, um outro selo vermelho, um outro momento importante. E a gente vai estar num selo da lua, que, por sua vez, coincide com o anel que nós estamos vivendo da lua autoexistente. A ação é purificar através do poder da água universal para alcançar o fluxo. Então, nesse dia de lua, a gente vai estar com aquela regrinha básica. Tudo aquilo que você sentir que o outro te provocar, dê passagem, que é a maneira que você tem de se purificar através do poder das águas universais, que são o poder das nossas emoções, né? As nossas emoções, elas são a representação do elemento água. Então, quando a gente dá passagem a tudo que o outro nos provocar, sem apontar o dedo, a gente vai estar alcançando a essência, que é o fluxo. Aí a gente vai poder fluir na vida, né? Vai poder tirar o mundo das costas e viver de uma maneira mais fluida, em melhor comunhão, em maior elegância com a vida, porque estaremos em comunhão com ela. O tom solar, ele fala da intenção, do pulsar que realiza. Aí, aqui, a gente está na intenção, fortalecendo a intenção dessa onda encantada toda.
Então, esse é o momento em que a gente, se ficar ligado nessa ação da purificação, a gente vai aumentar a potência da intenção, que é nutrir o nascimento do nosso ser. E quando fala em nutrir o nascimento do nosso ser, gente, a gente está falando aqui de ter cada vez mais certeza de qual é o nosso propósito nessa instância, nessa vida, nessa dimensão, nesse momento de transição planetária, porque o ser sabe. Né? Então, tô perdido, fico dando cabeçada, não quero esse trabalho, não sei qual é o trabalho melhor, e fica nesse ensaio e erro testando as coisas. Vamos, né, seguir a ordem da lei do tempo, entender como é que isso rebate na nossa psique e aos pouquinhos, porque tudo é um processo, assim como a natureza não dá saltos, nós também, no nosso processo de expansão da consciência, não podemos dar saltos, senão a gente ia pirar. Não dá para ter um clarão e enxergar toda a sua vida de cabo a rabo, que você pira. Então, é um processo, mas pelo menos no caminho, você vai alcançar uma oitava acima com certeza e não terá mais retorno, porque já terá expandido a sua consciência uma oitava acima, que é o que eu digo que acontece com todo mundo que faz a jornada arquetípica do tarô para o autoconhecimento. Você sobe uma oitava acima e nunca mais volta. Você vai adquirir um nível de consciência que não tem retorno. Então, tem gente que tem medo, sabia? Não, deixa eu ficar inconsciente aqui. Bom, a escolha é sua. Nós somos detentores do livre-arbítrio, né? Então, vamos lá. E aí, depois desse tom solar, a gente chega na Câmara Planetária. A Câmara Planetária, gente, é o Kim 10, vai ser domingo. E é o cachorro. Olha que legal, né? O que o cachorro representa dentro da leitura do tarô. O cachorro, gente, é o enforcado. Porque o enforcado, ele conta a história de Prometeu, e Prometeu trouxe o fogo da imortalidade e, portanto, o conhecimento da imortalidade para a humanidade, por amor à humanidade. Então, ele se entregou totalmente a essa tarefa de trazer o fogo, o conhecimento da imortalidade para a humanidade por amor. E ele fica de cabeça para baixo. E ele está debaixo de quem? Ele está debaixo das crenças, das falsas verdades, da falsa moral. E aí ele entrega, ele se livra disso tudo, ele joga isso tudo fora e alcança o amor, a autoestima. Olha isso, minha gente. É simples, está escrito, está tudo dado. É por isso que eu falo da importância da meditação, gente, porque realmente, olha, isso que o tarô codifica aqui, que a lei do tempo codifica aqui, é vida, sempre esteve aí. Assim como todas as palavras já foram ditas, todas as palavras já foram escritas, sabe? Todos os discursos já foram dados e de nada adiantou para que a gente chegasse em 2023 numa sociedade harmoniosa, fraterna, colaborativa, não é mesmo? A minha teoria é porque a gente não fez esse dever de casa, de estudar, de se auto-investigar e trabalhar na nossa personalidade. Porque a nossa personalidade era o que os alquimistas chamavam de chumbo e que deveria ser lapidada para se tornar ouro. E ouro no sentido que a estrela fala aqui, ouro no sentido de brilhar, no nosso brilho, a nossa singularidade, fazer da nossa vida uma arte, porque aí eu estarei totalmente dedicada, como representa esse arcano do enforcado, e não só me amando, mas espalhando luz e espalhando amor por toda a sociedade. E quando a gente chega também nesse selo 10, a gente está chegando no momento de realização, né? Como a gente tem na Kabbalah, que é de onde o tarô vem, a árvore da vida vai até o 10, porque nós aqui na nossa psique, na nossa personalidade, o máximo que a gente consegue fazer é trazer, né, a ideia do espírito à manifestação na Terra. E isso é o que representa uma árvore da vida cabalística. Tanto que a gente vai do 1, da primeira séfira, 1,
até a Séfira 10, né? E o que é o 10 se não o 1 acrescido de mais uma dimensão, não é? Então isso é o que a nossa personalidade consegue alcançar. E já na onda encantada, nós temos mais 3 tons, porque aí a gente já está evoluindo para uma identidade galáctica. Não é mais essa identidade tridimensional que a Terra, pelo amor de Deus, está pedindo para a gente alcançar, porque ela já não aguenta mais essa nossa dimensão 3D, esse nosso pensamento achatado, né, racional, achatado na razão. Então, a gente começa a partir do tom 11, que é o tom espectral, a dissolver, a liberar. Mas para entrarmos nesses 3 últimos tons, eu vou fazer um outro vídeo, até porque no Kim 11, o tom espectral, que vai ser dia 13, segunda-feira, é também a lua minguante. Então, domingo, na véspera do dia da meditação da lua crescente, eu trago o vídeo com esses 3 últimos tons para a gente encerrar essa primeira onda encantada. E eu vou adorar saber como é que está indo isso aí, se está fazendo sentido, se você realmente está fazendo o seu diário super importante, para a gente trazer esse ser de dentro para fora. Vamos nutrir o nosso ser, não só selecionando amizades e pensamentos para provocar emoções boas na gente, como também trazendo anotações de dentro para fora, né? Esculpindo o nosso ser, a nossa consciência de dentro para fora. Tá bem? Então ficamos por aqui. Gratidão! Namastê e em Lakesh. Eu sou um outro você.